Bom, então hoje é dia 29 de abril de 2020 e vamos estudar a segunda parte do capítulo 6 da carta aos Efésios, que é do versículo 10 até o versículo 23, tá? Bom, por que que está separado estão separados esses versículos, tá? Esses versículos são muito usados para batalha espiritual, ou quando estão conversando sobre batalha espiritual. O que que é isso, batalha espiritual? É quando existe uma confrontação espiritual com o que for que esteja acontecendo, né? Pode ser que você, como já aconteceu, da pessoa estar possessa, né? Então a pessoa apresenta voz, comportamento, conhecimento diferente do que a pessoa realmente tem, né? Às vezes até mais de um demônio está na pessoa, então eles falam um, falam outro, tal, mas é bem raro, tá? É bem raro isso acontecer. A outra coisa pode ser que a pessoa está tendo a vida com muita perturbação, está tendo muito problema na vida da pessoa, toda hora quebra tudo, toda hora perde isso, perde aquilo, então a pessoa vê que não está normal. Então vê assim, tem alguma coisa contra a minha vida, o que que pode ser? Entendeu? Então pode ser isso daí também, uma batalha espiritual, você está sofrendo um movimento contra a sua vida e aquilo ali você está vendo que não é uma coisa normal, né? Pode ser. Outro caso de batalha espiritual, doença. Muitas vezes a doença é uma doença por causa de alguma coisa espiritual que estava acontecendo, tá? E eu posso ir explicando um pouquinho mais sobre isso daí, mas depois eu teria que mostrar exatamente onde estão os textos sobre isso, tá? Mas eu não tenho esses textos aqui agora, então eu vou só explicar mais ou menos. Existe um versículo que fala que não tem o passarinho que cai numa armadilha sem que tenha uma armadilha montada, certo? O que que quer dizer isso daí? Não existe uma pessoa, e no texto faz esse relacionamento um com o outro, não existe uma pessoa que caia numa batalha espiritual ou caia em algum tipo de confrontação espiritual sem que a pessoa tenha algum tipo de comprometimento ou que tenha tido algum tipo de provocação espiritual, tá? Então, vamos dizer que a pessoa fez algum tipo de invocação espiritual, então aquilo foi usado como o termo que a gente usa, legalidade, né? Então, como você foi para o mundo espiritual, invocou alguma coisa para a sua vida, então você tem legalidade, você abriu aquilo na sua vida, certo? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. A outra coisa seria, alguém na sua família fez uma dedicação para você, para os seus filhos, para os business da sua família e tal, e alguém foi em algum tipo de invocação espiritual para invocar proteção ou atuação espiritual na sua família. E você depois não sabe que aquilo foi feito, mas você vê que tem alguma coisa vindo para cima de você, certo? Essa seria uma outra coisa. A outra coisa seria a pessoa que não está necessariamente invocando, mas essa pessoa faz menção ou brinca ou assiste filmes cheios de demônio ou faz jogos cheios de demônio e coisa assim, então essa pessoa pode ficar perturbada, opressa, alguma coisa assim, tá? Outra coisa que pode também provocar e dar legalidade, ou seja, permitir que o mundo espiritual, tá? Evil, ruim, mal, venha sobre a sua família, tá? Ou sobre você. A outra coisa seria você viver em pecado, então, vivendo em adultério, ou dando um calote na empresa. Você teve a intenção de fazer aquilo errado, então aquilo também pode estar abrindo uma legalidade espiritual para que essas coisas afetem você,
tá? Então, não existe uma pessoa que nunca fez nada de errado, que nunca invocou nada e aquilo simplesmente acontece na vida da pessoa. Alguma coisa começou. Existe até alguns inventários, algumas coisas que a gente ajuda a pessoa a lembrar onde pode ser que ela se contaminou. Nós somos do Brasil. A nossa própria bandeira do Brasil foi dedicada a poderes dos ares, para as estrelas e coisas assim, certo? Então, quando você, na escola, a gente era obrigado a jurar a bandeira, jurar, idolatrar a bandeira, como era obrigado, então você, mesmo sem ter noção do que estava fazendo, você estava dando legalidade àquilo ali na sua vida, ok? Porém, o Espírito Santo é muito maior do que tudo isso. Por isso que fala que aquilo que está em vós, o Espírito Santo de Deus que está em vós, é muito maior do que o que está no mundo, tá? Então, o Espírito Santo vai revelando para você aonde você tem que quebrar essas coisas que foram feitas para que isso não influencie mais a sua vida, dos seus filhos, do seu trabalho e tudo mais. Tá? Mas isso daí a gente pode pegar uma hora e conversar só sobre isso e eu pegar os textos específicos sobre isso daí para a gente poder fazer com uma forma mais organizada e responsável, né? Pode falar. Oi, Miriam, eu gostaria de ter essas passagens, essas coisas sobre isso, como quebrar esses padrões, sim, ou o que foi, sim, feito por outros. Inclusive existe, eu entendi. Agora, eu não aconselho ninguém fazer essas coisas sem saber exatamente o que está fazendo, porque sim, muitas vezes você pode, você está mexendo numa área que você não conhece. Então, sim, vamos dizer, é recomendado você estudar, saber direitinho o que você está fazendo e através disso, dessa proteção que o Espírito Santo nos dá, aí a gente pode trabalhar com isso daí, seja o que for, tá bom? Tem algumas pessoas no grupo que já tiveram bastante experiência com isso e elas podem, inclusive, estar ajudando também. Tá? E você isso, vamos dizer assim, essas orientações, como é que é pelo padre, como é que é feito? Como assim? Essas orações, né, que você falou, precisa de uma orientação, de uma, sabe, não é só para qualquer pessoa, eu vou lá e leio, não. Onde a gente poderia buscar ou como a gente poderia... Tá, a gente pode conversar sobre isso daí especificamente nesse assunto, tá? Aí a gente vai passo a passo para poder entender o que é, tá? Aqui no texto de Efésios, existe aqui vamos dizer assim, uma classificação que muitas vezes essa classificação espiritual é usada como uma doutrina. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é que não necessariamente é uma doutrina, porque as palavras estão sendo interpretadas conforme a pessoa está querendo, ao invés de ver o contexto, tá? Então, vamos ver com calma, tá? Antes disso, vamos orar. Deixa eu só avisar que tanto a Júnia quanto a Joelma escreveram no WhatsApp falando que elas não conseguem vir, tá? Ah, tá, mas elas... tá bom. Ok. Que elas não vêm. Tá bom. Não tem problema, não. Obrigada por avisar. Imagina. Senhor Deus, precisamos de Ti, Senhor. Todos nós já estamos bem cansados de toda essa desinformação, informações confusas e a gente não pode fazer nada. Nós temos que nos sujeitar a situações e isso tem nos estressado bastante, Pai. Nós precisamos de Ti, mas nesse momento específico, Pai, precisamos que o Senhor nos dê o esclarecimento da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender realmente a verdade, o que realmente está no texto da Tua palavra, para que nós possamos receber a verdade. E o Senhor diz que a verdade nos liberta, e é essa liberdade, essa
vida livre que nós estamos buscando, ó Pai, sem nenhum tipo de aprisionamento do mundo religioso, de tradições, mas sim que nós tenhamos um relacionamento puro, direto, livre contigo. Esse é o nosso desejo e nós pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui, então, vamos pegar aqui no texto de Efésios 6. A gente viu esse armadura de Deus, a gente viu na última, Emília. Isso. Mas agora vamos destrinchar um pouquinho, tá bom? Ok, perfeito. Tá? Então, Paulo está falando para os Efésios, fechando a carta dele, então ele está falando, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tá? Então, eu queria destrinchar um pouquinho desse versículo 12, para que a gente possa absorver melhor o que está sendo falado aqui. Tá? Então, o primeiro ponto é a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades. Então, quando chega nessa expressão, seres humanos, existe também a outra interpretação, a outra tradução que diz não é contra carne e sangue, tá? E então, o que ele está no resumo aqui, o que ele está falando para a gente ficar mais alerta, que nós não estamos realmente entrando em um conflito, por isso que a gente precisa de uma armadura, mas não é apenas um conflito que nós estamos tendo pessoa a pessoa, mas o que envolve as pessoas, que é o mundo espiritual, certo? Então, por isso que ele fala, né, que a nossa luta não é contra seres humanos. Luta por quê? Porque ele está falando de nós levarmos o evangelho, de nós trabalharmos, lidarmos com a nossa família, com nossos trabalhos de uma outra forma. De que forma? De uma forma com mais responsabilidade e amor. Só um minutinho.